Fala, turma, sejam bem-vindos ao Papo de Sócio. Estamos retornando depois do recesso de carnaval. Semana passada, terça-feira, as bolsas estavam fechadas aqui. A bolsa, na verdade, brasileira estava fechada, tanto na segunda quanto na terça-feira, enquanto os Estados Unidos, o tiroteio comia. O couro comia por lá e ainda está comendo. Hoje, por exemplo, foi um dia bem volátil nos mercados. Muita reação no mercado americano com Trump, embora as taxas e dólar estejam bem estável, né? Mas as bolsas um sell-off tremendo, e depois a gente viu no final da tarde um retorno lá nos Estados Unidos, né? E eu vou chamar o João hoje para comentar com a gente tudo isso que está acontecendo. Vamos lá. Enquanto o pessoal chega aí, quem tiver aí já pode falar se meu áudio está bom, se vocês conseguem me. Vamos lá, esperar o João chegar aí. Fala, João, Fala, beleza? Murilo, tudo bem? Tudo Tudo bem, tá certo? me ouvindo? Tá me Estou ouvindo te ouvindo. direitinho? Deixa eu até aumentar o Beleza, meu volume aqui. Agora sim. vou ajustar aqui minha câmera também. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, beleza. E aí? E esse dia meio maluco? Esses dias, na verdade, né? Tá um negócio tremendo de louco. Esses dias eles estão sendo nada mais, nada menos do que tipo, a representação desse cenário de mundo que a gente está vivendo. A gente tem diversas dinâmicas acontecendo, toda aquela questão da guerra de taxas, a volatilidade do mercado americano. Parece que o mercado lá dos Estados Unidos saiu daquela fase de lua de mel com o Trump. Tanto é que a movimentação do S&P, se tu pegar o primeiro mandato dele, lá em 2000 e começo de 17, e agora a gente até começou com uma correlação parecida, vários ativos que naquela época performaram bem, o pessoal achou, pô, vai ser igual, pelo menos nesse primeiro movimento, e acabou perdendo a correlação. Então a gente está vendo diversas variáveis ali corrigindo, e isso acaba trazendo volatilidade. Outro ponto importante, o S&P, ele vem de um movimento muito forte, então qualquer movimento corretivo ali, ele acaba ensejando a volatilidade. Então a gente está vendo ali movimentos bruscos, principalmente no intraday, um perfil de gama negativo. O que isso quer dizer? Que o market maker, em movimentos de queda, precisa vender mais para fazer hedge do mercado. E até comentava no Twitter hoje, num post lá, o cara me falou assim: o S&P ele tem uma correlação negativa com o Ibovespa. Sim, tem. Tanto é que o Ibovespa ano passado performou muito mal e o S&P estava porrando para cima. Só que agora, quando a gente entra com o S&P com um perfil de risco maior, é inegável que a gente, principalmente em movimentos intraday, com a volatilidade, vai sentir. E assim, a performance relativa da nossa bolsa frente a essa volatilidade de mundo tá muito boa. Em outras épocas a gente teria sentido mais, porque Uhum. os movimentos estão sendo muito bruscos assim. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que assim, uma coisa que a gente sabe, percebe, é que o mercado ele não gosta de incerteza. Sim. E a pergunta esse cenário de Trump taxando tudo e todos e, enfim, isso na verdade está gerando uma incerteza no mercado para o futuro, e aí o pensamento dos investidores no geral, principalmente lá nos Estados Unidos, é o seguinte: vou vender porque não sei o que vai acontecer e depois eu penso no que vai acontecer. Porque é justamente o que eu falei antes. A gente tinha um 10 anos tranquilo hoje, um Jack Side até caindo. As últimas semanas caiu bem, saiu de 107, agora está em 103, 104. Aqui no Brasil também, DI caindo, dólar estável, assim, subiu um pouco, mas não tanto, ainda está abaixo dos 6. Ou seja, cenário de taxas que precificam o futuro, né, que é juros, então tá tudo muito estável e a bolsa o couro comendo.
volatilidade, sobe e desce. Eu acredito que tem um componente de realização também. Se tu pegar o perfil do S&P, foram algumas empresas que contribuíram muito para a alta. E Sim. pode ter um perfil de realização, um rotation até para a gente ver bolsas, mercado europeu com notícias de defesa e lá performando bem. Pode sobrar alguma coisa, algum fluxo aí para emergentes? Pode. Nossa performance relativa tá bem estável. Óbvio que, pô, se a gente tiver um cenário de volatilidade com o ambiente de Brasil que a gente tem hoje, o mercado não vai sair raspando para cima, mas em compensação ele está absorvendo bem esse movimento e é muito interessante. Chama atenção para o pessoal acompanhar muito nessas épocas de volatilidade, de bolsa travada, em ranges assim, os ativos que estão com uma performance relativa desde lá de janeiro positiva. Esses ativos eles meio que ficam como uma mola e são ativos que eles tendem a ter uma tendência melhor se o risco aliviar, se a gente voltar a ter um fluxo de investidor para o nosso mercado direcional. Isso é muito interessante. Voltando à pergunta, sim, a gente vive num ambiente de incerteza. Se tu me falar assim, pô, o que tu acha da questão das tarifas? Qual que é a tua projeção? Cara, não sei, a tarifa era para ser mais branda, daí aumenta. Então, são componentes de volatilidade. A gente tem praticamente todo dia notícia disso, daquilo. Outro ponto importante é a questão da China estimulando o mercado. Até hoje falei na CNN disso, que a China ela precisa estar forte nesse ambiente que é um país exportador. Se a partir do momento que tu tem um mundo protecionista, tu precisa focar no mercado interno, porque o mercado interno deles está fraco. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer estímulo. Tanto é que se tu pegar o suporte de preço das metálicas, commodities metálicas, está basicamente nessa questão, assim. Então, isso pode beneficiar alguns cases aqui do Brasil também. Mas a gente vive uma questão de certeza e ponto importante, muito importante, a gente até comentava hoje, agora no final do pregão ali no Clube da Investify. Amanhã a gente tem uma agenda extremamente pesada. Pesada. A gente tem dados de Brasil e dados dos Estados Unidos. Dados de Brasil de inflação extremamente importantes, porque isso mexe na curva de juros. A pessoa fala, o que tem a ver com o meu papel? Enfim, cara, a curva de juros é o preço do dinheiro no tempo. Então, isso é muito importante. E o dado de CPI americano, extremamente importante. Se tu pegar os últimos movimentos amplos do nosso mercado de ação, tanto para cima como para baixo, principalmente desde janeiro, foram em dias de payroll e de CPI. Sim. Então, muito importante essa dinâmica amanhã. A gente até comentava para o pessoal ter muito cuidado, porque o que acontece? Amanhã esse dado vai sair 9h30. Tem o dado brasileiro às 9 e o dado americano 9h30. Até os últimos dados, a gente estava com aquela janela que abria 10h30. Então, se o mercado, digamos que tinha uma posição à vista, tu ainda conseguia fazer um manejo, fazer alguma coisa. Agora, tu só tem futuros abertos. Então, isso é uma dinâmica muito, muito, muito importante. Beleza. Amanhã a gente tem essa agenda pesada com esses dois dados principais aí. E realmente, isso que tu falou é importante, porque talvez não sei se as pessoas tiveram essa percepção, mas sempre quando tem esses dados, payroll ou CPI, geralmente são dias direcionais, seja para o Então, bem ou são para o mal. isso, exatamente, são dias de reprecificação de expectativas, principalmente se a gente tem algum desvio, alguma particularidade no número, seja para cima, seja para baixo. Que nem eu disse, o pessoal que está assistindo, vai lá no teu gráfico, abre o Profit e vê os últimos payrolls e CPIs. Foram dias de inflexão do mercado. Muitas vezes o mercado dava aquela porrada no dia do payroll, do CPI, e depois ele ia amortecido. Falando de Bovespa, a gente está numa região de um suporte extremamente forte de mercado, muito forte. Foi testado algumas vezes, inclusive hoje. A gente até fez uma operação lá de reversão, uma operação intraday na reversão lá de fundo. O mercado sentiu, não teve força para romper para baixo, entrou fluxo, aquele tipo de operação que a gente gosta no intraday,
e acabou sendo uma operação extremamente positiva, tanto em BOVA índice como nos papéis, porque o gatilho de fluxo do índice acaba sendo um gatilho de fluxo para os papéis que estavam mais travados. E assim, amanhã é um dia extremamente importante para a gente ter um parâmetro. Se o mercado testar novamente esse patamar, na sexta passada, a gente teve payroll, o mercado sentiu, testou aquele fundo muito forte, voltou num movimento mais forte ainda. E amanhã é um dia de volatilidade no mercado. Amanhã é um dia que tem que ser acompanhado. É o dia do trader, é o dia de uma, que não disse, reprecificação de expectativas. E é o dia que, o dia que tem volatilidade, então seja para cima ou para baixo. Quem está alocado mais em posições, assim, é muito importante o manejo antes. Porque, assim, a gente sempre fala, a única variável que tu controla no mercado é o teu tamanho, sabe? Então, tu ir extremamente alocado para uma posição de trade, não estou falando de perfil investidor, perfil de longuíssimo prazo, estou falando daquele trade curto de semana, assim. Às vezes tu não tem gordura e tu vai para um dia desse mal posicionado, sem gordura, às vezes tu acaba ficando para trás. Então isso é muito importante o pessoal cuidar. Tua posição acaba sendo dissolvida, né? E eu acho que é um dia que realmente acontece muito, as pessoas, é o dia que os mercados eles vão recalculando as rotas, né? Exata, Reajustando as posições. Já exatamente. pode Concordo acontecer. totalmente. E assim, muitas vezes o pessoal fala, pô, saiu o CPI é tanto, então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Por experiência, eu não vejo o mercado assim, tá? Porque o próprio mercado, ele leva um tempo dentro do dia para absorver a nova informação. E assim, Aham, o mercado ele é um ambiente de muitos agentes, diversos tá. agentes, diversas expectativas. Então não é porque o número saiu 9,6 que, pô, 9,40 tu tem tudo precificado. O mercado leva um tempo Pra até absorver, tem digerir. abertura, e exatamente, tem abertura das ações agora, às 10 horas depois tem a abertura do mercado americano. Antes a gente tinha a abertura dos futuros, o mercado ficava naquele lenga-lenga, abertura das ações, daí depois vinha o número às 10h30 para depois ter a abertura do mercado americano. Agora essa dinâmica mudou. E eu vou ser sincero que eu odeio esse horário de bolsa até às 6 horas, odiava, que ainda bem que mudou. Mas, em compensação, eu gosto muito dessa janela de número às 10h30. Porque, sabe por quê? Isso é uma questão de microestrutura que o pessoal é curioso o pessoal acompanhar. Se o dado sai às 9h30, tu só tem futuros abertos, cara. É um tiroteio para tudo que é lado. Muita arbitragem, é mercado de HFT. Em compensação, abrindo às 10h30, a gente já tem as ações, tem as opções. Então, o mercado, por mais que ele mantenha a volatilidade, um movimento que lá às 9h30 é muito fácil tu fazer, às 10h30, via arbitragem, às vezes tu vai encontrar lote de Vale, vai encontrar lote de Petro, vai encontrar lote de Tube. Então, o mercado ele se acomoda, tu consegue sentir mais qual que é a movimentação do mercado naquele momento. Eu percebo que nesses dias que a gente estava comentando, justamente os dias de dados, e tu falou que realmente tem um atraso para digerir. Nas últimas duas ou três, eu percebi que o dado sai às 10h30, o mercado americano abria às 11h30. As coisas só iam começar a ter direção meio-dia e meia, 1 hora. Aquilo Então tinha que eu todo estava esse falando, que espaço de tempo. não é porque o dado saiu às 9h30 daqui, amanhã, que a dinâmica vai ser a mesma das 11h30. Nesses dias de dados, a gente tem três mercados. Antes Sim. das 9h30, depois das 9h30 até as 10, das 10 às 10h30, e tu vai criando aquela história do dia, vai entendendo o movimento, vai buscando as oportunidades, até cases longos que tu tá buscando um posicionamento, às vezes tu consegue um desconto de preço. Uhum. Então é tudo uma questão de tu ir te adaptando a esse cenário, é um roteiro. A gente sempre fala, pô, o mercado ele é um filme, não é uma foto. Então não adianta tu ter aquela foto das 9h30 na cabeça às 11h30. Não, tu vai construindo essa dinâmica. É isso que o mercado faz. E
quanto ao dado em si, uma particularidade, confesso que na hora assim que sai o dado, eu não olho muito, tá? Porque não adianta muito a minha interpretação do dado. Se tem um cara mais, se eu acho o dado bom, beleza. Mas tem um cara maior que eu que acha o dado ruim que vende o mercado, pô, o que que adianta? Exatamente. É aquela história do concurso de beleza, né? Não adianta que eu não sou jurado. Imagina um concurso de beleza e eu não sou jurado. Não adianta eu achar que tal candidato é melhor ou pior. Pô, o que importa é o jurado, sabe? Então, esse é o ponto extremamente importante. Sim, e esse papo aqui parece que não, mas tem muita coisa que vocês podem, que agrega para vocês. Pô, E o ponto demais, Murilo. Tá principal louco? Tá, pô, é, pô, papo às vezes as importante, pessoas cara. podem achar que, pô, vocês não estão falando de papel, de nada, mas, cara, Não, pô, isso é imagina extremamente só, importante, cara. De papel a gente fala o dia inteiro é, lá na, né, na Investify lá no Investify. trade. Eu até comentei com o Murilo, cara, pô, o pessoal ali pediu, pô, falem de Banco Inter, falem de roxo. É muito difícil a gente falar aqui sem a gente ter o Senar gráfico, sem ter. também, É muito difícil. Para isso a gente tem nossa live toda quinta-feira aberta, né? que a gente, cara, a gente é o Investify Insider, a gente passa o mercado inteiro, todos os papéis. Então, quinta-feira às 7 horas, cara, pode perguntar o papel que for que a gente passa. A Sim, gente até lá comentava no mais YouTube. isso no YouTube. A gente comentava, se vocês quiserem o link tem um grupo do Investify que o Murilo sempre manda informações, enfim, dados de mercado, tá no perfil, né, Murilo? Exato, tá lá no perfil, é um grupo free da Investify. Inclusive hoje, para quem não tá ainda, para quem vai ver essa live depois no YouTube, vocês acessem esse grupo. Hoje eu vou jogar uma coisinha que vai acontecer no futuro lá. Vou colocar algumas informações depois dessa live aqui. O pessoal aqui interno vai me mandar, e aí logo após eu Isso, vou postar lá. acessem esse Vai, grupo, vai sair uma coisa. tem muita informação, tem uma novidade muito importante aí que o Murilo vai largar. Vai ter uma Vou coisa até muito importante para quem quer hoje, participar da Investify até o final do hoje mês aí. Vai. Hoje eu vou postar dois artigos bem interessantes falando de microestrutura e falando de commodities nos meus grupos. Então, e vou pedir para o Murilo também postar lá nesse grupo da Investify, são temas bem interessantes. Então, assim, essa live é para a gente falar do mercado, do cenário, o que a gente está vendo. E na quinta-feira a gente cobre todos os papéis com o tempo, vê o cenário gráfico, cenário de fluxo, fica mais claro, porque seria muito difícil a gente comentar aqui, pô, tal papel, tal preço, daí eu estou vendo o preço aqui, vocês não estão vendo o preço, então fica difícil, mas assim, que fica mais importante para essa semana, eu acho que o divisor de água seria o play da semana. Cara, o CPI de amanhã, a agenda brasileira ela é importante também, mas o CPI de amanhã é muito importante, ainda mais nesse, nesse cenário. Cara, perguntaram de Petro. Cara, a Petrobras eu acho Peso que já da passou da. sombra. Eu acho que senão daqui a pouco ela vai. Eu acho que é mais uma sonda para baixo lá, né? Eu acho que está na hora do IBAMA liberar logo essa questão da margem equatorial da Petrobras. Tem um destrave de valor no Nem papel, o fato. painho aguenta mais E isso. isso, pô, acho que é a Nem o única vez que painho. eu concordo com ele, essa questão da margem tem que liberar logo. Se fosse outro presidente, eu falaria a mesma coisa. E o pessoal do IBAMA tá demorando demais, enquanto isso, todas as petroleiras gringas estão explorando lá do lado, sabe? Então, já passou da hora demais de aprovar essa margem equatorial. Isso. E aí eu complemento, na verdade, ao que a gente estava falando desde o início. O papo que a gente está tendo aqui, né, é justamente para que vocês tenham alguma noção da complexidade do mercado, das suas variáveis. Então, muitas vezes, a gente citou aqui amanhã uma agenda pesada, a gente citou horários e janelas de possibilidades. E aí vai um cara
que não pensa em nada disso e não mede nem riscos, que se posiciona antes de tudo porque, não sei, ele quer fazer alguma aposta Sim. ou, ou, É, e ou, tem, e ou ele tem, faz a e leitura do tem, dado. cara, e tem amanhã, hoje que dia que é? Amanhã, se eu não me engano, já Amanhã é tinha quarta. esquecido. Tá, eu sei que é quarta, mas o número Número, aqui. acho que é 12. Tá, tem vencimento de, se eu não me engano, tem. Vencimento de Ibov 11, se eu E não me engano. É o Ibov 11. tem O vencimento vencimento semana, de opções mensal extremamente de. importante. É o vencimento mensal de Ibov 11, que agora tem mensal, semanal também, E mas isso amanhã é o mensal. tem uma particularidade importante nesse caso, que o mercado próximo aos vencimentos ele é extremamente pesado, as gregas trabalhando ali, mas a partir Uhum. disso, quando o mercado passa esse vencimento, ele fica mais solto. Então, detalhe, a gente tem um pós-CPI com o mercado mais solto. Então, por isso que a gente diz a importância de tu entender toda a dinâmica do mercado, entender não só o gráfico, mas o fluxo, o cenário macro, porque às vezes tu tem um cenário gráfico muito bom, mas em compensação, pô, tu tem uma janela pesada, por mais que o gráfico vá manter a tendência dele, é aquele timing que, pô, às vezes tu vai pesar, por mais que volte depois, vai pesar, sabe? Se tiver uma janela contrária. Então, Sim. é aquela entrada fina que é a assimetria. O trader vive de assimetria. Tu estopa barato e deixa correr o lucro. Essa é a essência. Seja o mercado que for, seja o tamanho que tu tiver. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal falou. O Givanildo tá aí na área, o Juninho também chegou. Seja bem-vindo, Juninho. Edgar aqui, quem não está no clube da Investify está perdendo tempo demais. Cada papel, cada um tem os seus e suas convicções, mas o cenário geral com esse agrega demais, é verdade. Edgar, deixa eu ver quem mais está por aqui. Acho que não tem mais comentário. Sol de roxo, hoje talvez a gente até comente algum papel. Tem alguma coisa específica que quer que olhe? Tá um cenário muito volátil, então comentar assim sobre o papel é muito Eu difícil. acho que o mais importante nessa questão é tu acompanhar o cenário, saber as variáveis que estão impactando, tipo essa questão da agenda econômica de amanhã, ela é extremamente pesada. Então isso a gente tem que acompanhar muito, sabe? É. A única certeza que a gente tem hoje é de volatilidade, né, cara? Não Não, tem como. totalmente. Acho que falar até de fundamentos de papel tá meio difícil e de temporalidades aí tá bem complicado. Que mais? Eu fui até confirmar aqui se o vencimento se era se ali estava certo. Sim. É 12 mesmo, né, o mensal. Porque, Sim. se eu não me engano, eu tinha visto, acho que mês passado, era uma semana antes do Cara, mensal sabe por quê? das Eu tinha ações. sempre na cabeça esse vencimento do Ibov 11. Só que agora lançaram as semanais de Ibov 11. Sim, Daí, pô, deu uma atrapalhada, sabe? sim. Esse mês não tem vencimento de mini também, né, de índice. É só mês par, não é isso? Sim, e tem o Aguinaldo comentou do Agnaldo. trade de Vale, o pessoal teve uma galera que pegou um trade de Vale, teve uma galera que foi em Bova, Vale foi muito bem, Vale numa região bem importante, o minério num suporte importante de mercado, até ensejado por toda essa questão do estímulo chinês, então minério a US$ 100 ali no curto prazo para Vale para esses trades curtos ali é muito bom. Tu teve gente pegando quase 100% no dia. Tu vê algum cenário pro petróleo, João, com Cara, essa guerra, com possibilidade de fim? o petróleo tem essa questão da guerra da Ucrânia. Só que, pô, isso é outra volatilidade de mundo que eu acabei. A guerra da Ucrânia, ela tá tão presente Pô, faz tanto tempo que, assim, às vezes ela é mais volátil, às vezes ela é menos volátil. E hoje saiu uma notícia que é, pô, um cessar-fogo para negociar. Pô, desde lá do ano que começou, os caras já fizeram uns 35 cessar-fogo para negociar Sim. o término da guerra e não acabou. O petróleo, ele, embora ele esteja num range de preço muito importante, falta momento comprador, tá? Então, não
Por mais que tenha o range lá, falta aquele gatilho de momento. Tá, Opero mas muito tu acha que commodities. Fala. tu tem alguma visão assim, de produção mesmo, questão de preço do próprio petróleo, com o fim da guerra? Tu acha com a possibilidade dele cair mais? Ou tu enxerga um cenário mais que ele continue nesse range de 60, 70? Eu também não gosto de cravar por cima ou baixo. Eu prefiro ter Sim, uma ideia tu do cenário sabe que assim. eu Tu vai sempre falo estudar, que eu tô ligado. projetar commodities É, no longo prazo é um negócio de corno, assim, porque é muito sim. difícil. Eu Tu tem já que sei a tua trabalhar resposta. tu tem que trabalhar com range. Então, cara, esse range ali ele é pesado e tal, e da mesma forma que se romper para baixo, ele, pô, tem espaços tu falar graficamente e tal, e a própria demanda, os spreads estão tão comportados, assim. Então, até tem um artigo lá no Investify falando do contango, backwardation, inclinação da curva, o Isso. pessoal vai lá e dá uma olhada que isso aí é bem importante nessa dinâmica de commodities. Mas eu acho que esse range ali, Inclusive, pode falar. inclusive naquele spoiler, eu acho que a gente pode até fazer uma aula sobre isso, sobre Cotango e backwardation nesse. Isso aí que eu vou Isso, falar vamos depois lá. fazer uma dinâmica de como analisar. Já pode postar para o pessoal lá como analisar um papel de commodities. Não analisar a commodity em si. 99,9% das pessoas que estão acompanhando essa live vão assistir depois, não operam a commodity em si, tu opera o papel da commodity. Tu opera Petro, Brava, Semin, enfim. Cara, Esses papéis assim, Vale. E são papéis de commodities, mas não são a commodity. Então, existem particularidades. Tu viu a Petro subir, o petróleo cair, tu viu o petróleo cair, a Brava cair mais, tu viu o minério cair e tu viu o minério ficar de lado e a Vale subir e a Semin ficar de lado. Então, tem que entender as particularidades desses papéis, assim. E assim, principalmente para quem trade via opções, cara, esses papéis tu tem que, para te carregar a operação, tu tem que casar um momentum da commodity com um momentum do papel. Se tu, pô, às vezes tu compra porque Vale subiu hoje 3%. Por que às vezes a Vale dá um baile em muita gente? Porque assim, o papel tá sem momento, minério tá sem momento, e a Vale subiu 3%. Cara, pode ser por qualquer coisa. Pode ser uma zerada de alguém que estava vendido, muita coisa. E depois o cara vai lá e compra, agora vai. Só que o papel não está em momento. Se o mercado corrige, você foi a operação, entendeu? Então, é, muito importante casar o momentum da commodity com o papel. eu tava rindo aqui quando tu falou de Brava e tu também riu, mas é porque eu lembrei de hoje uma coisa de manhã cedo, foi muito engraçado. A Brava em si, ela tem uma dinâmica meio que própria. Então a galera fica, porra, o petróleo subiu, vou comprar Brava, não sei o que lá. Cara, a Cara, Brava é um negócio se, assim, sendo completamente bem fora, sincero, assim. se tu quer acompanhar o petróleo, pô, eu quero tradar petróleo porque o Oriente Médio e tal, eu acompanho muito o petróleo. É, faz uns meses que eu não trado diretamente o petróleo, mas eu posso tradar petróleo. A questão é que assim, se tu quer tradar uma commodity, tu trada a commodity. Eu quero comprar cobre. Pô, compra a porra do cobre. Compra minério, pô, a margem é muito grande. Vai para o petróleo que já é menos difícil. Mas agora, se tu quer operar o papel da commodity, tu tem que relacionar a commodity com a dinâmica do papel, sabe? Sim, essa Brava, e aí falando sobre ela em específico, o porquê que eu tava rindo, hoje de manhã eu abri o Sonar e abri por acaso Brava, né? Não foi nem proposital. Cara, aí eu mostrei pro João, eu falei, cara, o que é isso aqui? E assim, para quem não conhece o Sonar, ele tem 6 colunas que são as 6 datas anteriores e mostra as 6 movimentações de grandes players através do mercado de opções nessas 6 datas, né? E aí as duas primeiras, que eram as sete pregões atrás, cara, o papel tava Sim, comprador, beleza? E aí 2 dias já depois dessa virou. data, virou para completamente vendedor. E aí 2 dias depois virou para um negócio meio a meio, um negócio É completamente isso. esquizofrênico, assim. Então, tipo, é Isso. um tiroteio danado. Desculpa eu movimentar a câmera aqui, mas é que senão eu vou ficar sem bateria e a gente vai ficar sem live. Então é melhor assim do que Tá. sem. Mas
tu tem que, a questão do sonar, das opções, tu tem que casar com o perfil técnico do mercado, com o fluxo do papel e também com a questão das opções. Se tu casa um posicionamento técnico vendedor com uma questão técnica, um posicionamento técnico de opções vendedor, um fluxo Ficou mudo. Aí. pesado, pô, tu vai lá e vende. É muito difícil reversões são ótimas de ser operadas, mas ela tem que começar a acontecer, sabe? E assim, Uhum. não adianta tu querer. Brava pegou muita gente aí nesse caminho, nessa correção aí desse último mês, porque assim, pô, ela caía, daí pá, subia 2, 3%, e agora vai, sabe? Então, tem que uma reversão ela precisa começar a acontecer, sabe? Sim. Vamos encaminhar aqui finalmente. A gente já está 40 minutos aqui, quase. Pessoal, se tiver alguma pergunta e quiserem fazer uma última pergunta, João, tem alguma consideração Cara, minha final? consideração final, cuidem o mercado de amanhã. Os últimos dias que a gente teve CPI e payroll foram dias direcionais, tanto para cima como para baixo. Então, muito cuidado amanhã. Lembrem que mudou a janela de horário, então a notícia sai em outro horário, a dinâmica do mercado é diferente. Como eu falei, a gente tem 4 mercados amanhã dentro de um pregão só, então muito cuidado com isso, fora o vencimento de tarde. Vamos seguir acompanhando. O cenário de mundo a gente comenta lá nos grupos da Investify. Quinta-feira a gente tem uma live especial Investify Insider que a gente comenta papéis, cases, cenário. A gente vai comentar esse pós-CPI, pós-dados do Brasil, como é que a gente está se posicionando, não só para o curto prazo, mas para o longo prazo, o que a gente está vendo de cenário, quais são as janelas de alocação que a gente está vendo, até para renda fixa, algumas questões assim, cenário de taxas. Então, 7 horas da quinta-feira, o Murilo sempre posta o link lá no grupo da Investify. Acessem esse grupo aí, quem não for sócio. Isso. E Quem está no grupo free tem acesso. Isso, acompanhem os textos racionais lá no Investify do grupo. Quem não me segue aí nas redes sociais, aqui no Instagram e no Twitter. E eu também tenho meus grupos que eu posto racionais, questões educacionais, enfim, que está na minha bio. Só entra lá. Valeu. É isso aí, pessoal. Eu falei sobre o Sonar de Brava. Quem tiver acesso ao Sonar, dá uma olhada lá na curiosidade, só como curiosidade mesmo, para você ver o tiroteio que foi. Quem não tem acesso, aguarda e entra no grupo free, que a gente vai passar algumas notícias interessantes lá. Então, fiquem atentos aí aos grupos free. Quem é da Investify está lá com a gente amanhã, vai ser um dia muito interessante. Quem puder acompanhar a dinâmica vai ser muito legal. É muito bom esses dias que tem esses dados fortes. Acaba sendo direcional, acaba tendo algumas oportunidades. Normalmente não é um dia parado, então vai ser bem legal amanhã. Beleza? E amanhã a gente também tem encontro de mercado na Investify para quem é assinante, para quem é sócio, As 2 consegue horas. acompanhar às 2 horas, beleza? E na quinta-feira, o Investify Insider às 19 horas. 19 ou 18? Que horas a gente vai fazer esse Investify Insider, João? 19 horas. Tu sugeriu. Vai continuar às 19, então? 19 horas. Fechou, então. Beleza, pessoal. É isso. A gente fica por aqui essa semana. Semana que vem estaremos de volta aqui. Será neste horário. Talvez a gente altere se tiver alguma coisa extra, alguma coisa espetacular para 17h30, mas vai ser às 17h05, 17h10, por volta desse horário, esse programa. Beleza? Talvez a gente encontre outro convidado para a semana que vem, que já cansei de ver a cara do João aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença aí. Grande abraço. Tchau, Valeu. tchau.